Boa noite. Boa noite. Temer vem a São Paulo para encontro com médicos e advogado. O presidente atualiza a avaliação sobre saúde e o inquérito da Polícia Federal. Novos valores do seguro-desemprego reajustados já estão em vigor. A maior parcela agora é de R$ 1.677. A apreensão de cocaína e maconha bateu recorde no ano passado. Os bens dos traficantes chegam a quase 600 milhões de reais. Albergues em período integral garantem lugar para dormir e treinamento profissional. O novo modelo se espalha, gerenciado por ONGs com o dinheiro da Prefeitura de São Paulo. A febre amarela acaba com os macacos bugios do Parque do Horto Florestal. O animal é o principal alarme da existência da doença, que ele não transmite. Portas automáticas nas plataformas só existem em algumas estações do metrô. O caso da mulher lançado sobre a linha do trem reavivou a necessidade do equipamento. O Jornal da Gazeta está no ar. Na semana em que houve aumento da tarifa do transporte público aqui em São Paulo, o movimento Passe Livre voltou a se mobilizar. A repórter Fernanda Azevedo está no centro da cidade e acompanha esse protesto. Olá, Fernanda, boa noite. Oi, Gamberini, boa noite a todos. O movimento Passe Livre está fazendo uma manifestação, uma caminhada aqui pelas ruas do centro de São Paulo. Eles acabaram de deixar a Praça da Sé e estão marchando sentido Brás, segundo informações de alguns integrantes desse movimento. Segundo contagem da Polícia Militar, são 1.000 manifestantes e o movimento Passe Livre diz que são 8.000 manifestantes. Eles protestam contra o aumento da passagem de ônibus, trens e metrôs aqui na cidade de São Paulo, que entrou em vigor na última segunda-feira. Eles seguem, então, nessa caminhada em direção ao Brás. Nós não sabemos se no Largo da Concórdia, qual é o ponto exato do Brás, mas eles acabaram de deixar, então, a Praça da Sé e estão descendo aqui a Rangel Pestana em direção ao Brás. Passam agora próximo ao poupa-tempo daqui do centro da Praça da Sé. O trânsito é bastante complicado aqui em toda a região central. Há muitos bloqueios feitos pela Polícia Militar, pela CET, pelos agentes de trânsito. A Polícia Militar diz que conta nesta operação com 400 homens. A manifestação até o momento não há registro de incidentes nem de confusão. Ela segue com gritos de ordem contra o aumento das passagens de ônibus, que subiu de R$ 3,80 para R$ 4,00. Voltamos ao estúdio. O Parque Horto Florestal, na zona norte de São Paulo, perdeu toda a população de macacos búgios, mais de 80 animais. Pelo menos 67 morreram de febre amarela. Nos outros parques ainda não foi possível confirmar a doença ou os bugios podem ter migrado para outras áreas. Os especialistas afirmam que a presença deles na natureza é fundamental para proteger os humanos. No Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres, esses 2 bugios já saíram da quarentena. Não estão doentes, mas vão ter de esperar para voltar para a mata, no Parque da Cantareira. É porque, assim como os humanos, os macacos também são vítimas da febre amarela, doença transmitida somente pelos mosquitos hemagogos e sabetes. A diferença é que eles não recebem vacinas e podem morrer enquanto o vírus estiver circulando. De outubro até agora, ao menos 205 macacos morreram na capital, 63 confirmados por febre amarela. Alguns casos ainda estão em análise. Os animais mortos passam por autópsia e exames que determinam a causa do óbito. E nessa contagem já aparecem motivos criminosos. Gente que confunde a informação e agride um animal, sem saber que é justamente ele quem ajuda a nos salvar. As pessoas acham que o animal que transmite a doença, encontra o animal doente ou encontra o animal próximo da casa. Existem indícios de que as pessoas estão maltratando os animais. Para se proteger, a população tem basicamente 2 caminhos: tomar a vacina e combater os mosquitos, eliminando locais que acumulam água e servem de criadouro. Quem encontrar um macaco morto ou doente deve notificar o município. A condição de saúde dos saguis, bugios e sauás serve de alerta para as autoridades. É um monitoramento constante. Quando aparecem mortos, é sinal de que o vírus está na região e é preciso tomar alguma medida para proteger os humanos.
Com a febre amarela, todos os bugios do horto, por exemplo, morreram. Só que a presença deles na natureza é fundamental para alertar se o vírus continua circulando. Por isso, animais que foram resgatados anteriormente e que vivem aqui em São Paulo, eles podem ser fundamentais para ajudar a evitar novos surtos. No Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres da Prefeitura de São Paulo, os macacos ficam nos recintos até que tenham a saúde recuperada e haja um local para a soltura. Com os novos casos de febre amarela, isso pode demorar. Esses animais são os animais que podem futuramente repovoar essas áreas que os animais foram dizimados, né? E constituir novas populações aí. A gente vai ter que esperar a febre amarela cessar e a gente pensa isso para daqui a mais ou menos uns 2 anos, essa reintrodução. E agora à tarde nasceu um filhote de bugio no Centro de Remanejamento de Animais que nós acabamos de mostrar. Em alguns anos, provavelmente, essa nova família vai poder ser vista na mata do Horto Florestal. E se alguém encontrar um macaco morto ou com suspeita de que esteja doente, deve ligar para o Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres. O telefone é 3885-6669. A exigência do curso de formação para motoristas de aplicativos começa a valer aqui em São Paulo a partir do dia 25 de janeiro. Para a Prefeitura, a medida deve aumentar a qualificação dos motoristas que trabalham com esse tipo de serviço. O Rui, de 32 anos, é formado em Educação Física, mas para complementar a renda, assumiu o volante há 3 meses, trabalhando com 2 aplicativos. Preciso quitar minhas dívidas, né? Então, por isso mesmo, por enquanto estou me adaptando à lei ainda. Na sala de aula, olhos atentos. A maioria dos alunos nesta escola de formação de condutores na Zona Sul está em busca do certificado para taxista, o Condutáxi. O curso para esta categoria é de 50 horas presenciais, mas agora uma espécie de credencial para os motoristas de aplicativos passa a ser exigida. Chamado de Conduap, o cadastro municipal terá este formato e só será obtido após o curso de formação específica de condutor de aplicativos. Nós disponibilizamos uma apostila de uma qualidade fantástica para que a pessoa tenha o melhor conhecimento possível. Taxistas que já possuem o certificado da categoria não precisam fazer o curso de aplicativos. Quem trabalha com essa tecnologia precisa cursar 16 horas, que podem ser realizadas 100% online, pela internet. Nesta escola, o curso com apostila impressa custa R$ 150. A versão digital, R$ 110. No fim, uma prova determina se o motorista está apto a obter o certificado. O pessoal interagindo, estando aqui presente, pode tirar dúvidas diretas, como também os exemplos de cada um servem para o outro. Diferente de você estar à distância, você só está tirando aquela dúvida com o instrutor. Quem ainda não fez o curso tem direito a continuar trabalhando normalmente, mas só por enquanto. Porque, de fato, após o dia 25 de janeiro, as multas para quem não tiver o Conduap começam a ser aplicadas. Até lá, o condutor deve se matricular em curso para então solicitar o certificado provisório, que terá validade por apenas 30 dias e não poderá ser renovado. As mudanças na regulamentação deste tipo de serviço incluem ainda que motoristas com veículos com placas de fora da cidade de São Paulo não podem iniciar uma corrida dentro da capital. Por isso, o Flávio está deixando de trabalhar com os aplicativos. A minha placa também é de Embu-Guaçu. Também não se enquadra também nos requisitos aí para poder estar trabalhando. Outra polêmica é que a Prefeitura confirmou que somente veículos de 5 a 7 anos de fabricação podem ser utilizados a partir de agora. Eu posso ter um carro de 1 ano e meio, 2 anos, mas que eu comprei numa recuperação de veículo sinistrado e esse carro está extremamente perigoso. Como ficaria se eu tivesse um carro de colecionador, por exemplo, extremamente bem cuidado? Ele não seria um carro seguro? O motorista do Camaro, que disputava um racha na rodovia dos Imigrantes, se entregou à polícia do ABC Paulista. Ele é policial civil e teria participado do acidente com uma Mercedes-Benz a 200 km por hora. No acidente morreram 2 mulheres e ficaram feridas 6 pessoas. O motorista da Mercedes, o empresário André Micheletti, teve a prisão preventiva decretada. O acidente foi no quilômetro 29 da rodovia dos Imigrantes, na região de São Bernardo do Campo, trecho onde a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. De acordo com a Ecovias, o veículo Mercedes-Benz do empresário André Micheletti estava em alta velocidade quando bateu na traseira de um Ford EcoSport na pista sentido capital por volta de 9 horas da noite de terça-feira.
Com o impacto, o EcoSport saiu da estrada e pegou fogo. A polícia suspeita que o empresário disputava um racha com um Camaro que não parou depois do acidente. No EcoSport, dirigido por André Gonçalves, estavam 8 pessoas de 2 famílias, 2 casais e 4 crianças. O carro tem capacidade para apenas 5 passageiros. Eles voltavam para casa em Suzano depois de passar as férias em Praia Grande. As 2 mães, Vitória Furlaneto e Juliana Gamarra, que estavam no banco traseiro com as crianças, morreram. Os feridos foram encaminhados a hospitais da região. Os 2 motoristas estavam com as CNHs cassadas por excesso de multas. O da Mercedes passou pelo teste do bafômetro e o resultado foi negativo. Ele vai responder por dirigir sem carteira, lesão corporal e homicídio doloso, quando há a intenção de matar, por ter assumido o risco de dirigir em alta velocidade. A polícia ainda não informou se o motorista do Camaro será indiciado por algum crime. Poucas estações de metrô de São Paulo contam com as portas automáticas nas plataformas. Os equipamentos ajudam na segurança dos passageiros e podem evitar casos como o da mulher que foi empurrada para os trilhos ontem. O aviso acontece com frequência. Você fica presença de usuário na via da estação Anhangabaú. Estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações. Foi hoje, na hora do almoço, na estação Brás da linha vermelha. Sempre que isso acontece, os trens param e os usuários têm que aguardar o sinal para seguir viagem. Ontem, foi a linha azul que ficou interrompida. Uma mulher de 23 anos foi empurrada por um homem na estação Conceição. Jussara de Souza só sobreviveu porque ficou presa no vão da linha do trem. Ela teve um braço quebrado e levou 30 pontos na perna. Incidentes como esse e até casos de suicídio poderiam ser evitados com a instalação de portas automáticas de segurança como as que existem em algumas estações da linha verde, entre elas a Sacomã. A linha amarela, operada pela iniciativa privada, também conta com os dispositivos. As portas automáticas só abrem na chegada do trem. O sistema é coordenado com as portas dos vagões. Ela até que é boa, só que eu acho que poderia colocar em outras estações. Mas fica uma coisa mais elitizada, mais só para o centro. Situação muito diferente encontramos na linha vermelha. Em 2010, o metrô fechou um contrato com 2 empresas para instalar as portas automáticas neste que é o trecho mais movimentado do sistema. O projeto começou pela estação Vila Matilde, onde as portas até foram concluídas. O passageiro não sabe esperar o trem parar, abrir a porta, isso é pelo menos dá um pouco de segurança. Já em outras estações, como a Penha, as portas não existem. Deveria ter uma segurança para o povo. Já trabalhei muito, já usei muito o metrô e realmente é um risco que todos correm, né? O valor total do contrato era de mais de 71 milhões de reais, mas segundo o metrô, só pouco mais de 8 milhões foram de fato investidos. Isso porque uma das empresas do consórcio decretou falência e a outra não conseguiu honrar o término das obras. O resultado é que o contrato foi rescindido e as portas automáticas nunca foram de fato instaladas nas outras estações aqui da linha vermelha. Esta história acabou parando no Ministério Público de São Paulo. Em 2012, o MP passou a investigar o consórcio, formado pelas empresas Poscom, coreana, e a brasileira Trends, que faliu. Pelo não cumprimento dos prazos, foi aplicada uma multa de 7 milhões de reais ao consórcio. Enquanto as portas não são instaladas em todas as plataformas, o usuário toma suas próprias precauções para que cenas como essa deixem de fazer parte da rotina dos passageiros. Segundo o Ministério Público, a investigação do consórcio contratado para instalar as portas automáticas nas plataformas foi arquivada. A promotoria diz que o metrô tomou as medidas necessárias, como a aplicação de multa a uma das empresas. A chuva forte que caiu hoje em São Paulo também afetou o funcionamento do metrô. Por causa de uma falha num equipamento da via, a operação na linha 5 Lilás foi interrompida e estações foram fechadas por questão de segurança. A operação Paese de linhas de ônibus de emergência foi acionada entre as estações Capão Redondo e Brooklyn. Também houve paralisação na linha 7 Rubi da CPTM. A linha foi atingida por um raio e ficou paralisada entre as estações Luz e Barra Funda. O serviço começou a ser normalizado no início da noite.
O presidente Michel Temer enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer defendendo os gastos do governo com propaganda da reforma da Previdência. Em dezembro, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, questionou o uso de 99 milhões de reais na comunicação institucional. A Procuradoria quer impedir o gasto, argumentando que a campanha publicitária não se limita ao caráter educativo e informativo, como prevê a Constituição. Já a Advocacia Geral da União diz que o objetivo é informar a população sobre a necessidade das mudanças. O relator da ação é o ministro Marco Aurélio Mello, mas a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, pode decidir sozinha até o fim deste mês, pois é a plantonista da corte durante o recesso do judiciário. O presidente veio hoje a São Paulo para avaliação médica com o cardiologista Roberto Calil Filho e o urologista Miguel Sruji. O presidente quer saber se tem condições de ir ao Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, no fim do mês. Nos últimos 3 meses, Temer passou por 3 cirurgias. A primeira foi em outubro, um procedimento de raspagem da próstata. Em novembro, ele voltou a se internar em São Paulo para uma angioplastia, que desobstruiu 3 artérias do coração. Em dezembro, com dificuldade para urinar, passou por uma nova cirurgia na uretra, quando foi colocada uma sonda. Por causa disso, os médicos o aconselharam a cancelar uma viagem à Ásia, assim como uma viagem de Réveillon. Nos primeiros dias do ano, para mostrar que estava bem de saúde, a imprensa foi convocada a acompanhar uma caminhada nos jardins do Palácio do Jaburu. Em entrevista publicada hoje no jornal O Estado de São Paulo, Michel Temer reclamou das notícias pessimistas sobre sua saúde. Em um trecho disse: "Estou ótimo, embora toda hora alguém queira me matar, uns por vontade mesmo, outros por desinformação." Antes de embarcar para a capital paulista, segundo o portal G1, Temer se encontrou na base aérea em Brasília com o presidente do PTB, Roberto Jefferson, e sua filha, a deputada Cristiane Brasil, para explicar que o governo não pretende recorrer esta semana ao Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar a liminar que impede a posse dela como ministra do Trabalho. Com medo de uma terceira derrota, a ideia é esperar até a próxima segunda-feira. A posse estava marcada para o último dia 9. Mesmo sem poder assumir o cargo, Cristiane não desmarcou uma festa de comemoração marcada em um restaurante em Brasília. O PTB disse que as despesas não foram pagas com verbas do fundo partidário. Michel Temer aproveitou que está em São Paulo para se encontrar com um amigo e advogado criminalista, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, que atua como uma espécie de conselheiro jurídico do presidente. A viagem de retorno para Brasília deve acontecer amanhã. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Esta semana nós tivemos a notícia de que a recessão acabou. Pois é, a inflação foi abaixo do piso. O piso é, aliás, o piso máximo permitido, digamos assim, o mínimo, né? Era 3 e a inflação de 2017 foi 2,95, meio ponto percentual abaixo. O presidente do Banco Central ainda teve que explicar. Bom, além disso, em novembro, por exemplo, a gente já vinha uma boa indicação de que o Brasil ia manter as boas notas nas agências externas, porque o nível de investimento do exterior no país atingiu 75 bilhões, espera-se em 2018 80 bilhões, quando o déficit de dólares, né? Quando o déficit da balança, o déficit nominativo é de 9, ou seja, quase 10 vezes. Né? A indústria está se recuperando, teremos não a maior safra de todos os tempos, que foi a do ano passado, mas a segunda maior safra de todos os tempos na agricultura. Quer dizer, o que não falta é notícia boa da economia, sendo a principal delas o fim da recessão. O Temer comemorou? Não. Ele preferiu gastar seu tempo numa luta inglória, que dificilmente será vencida, pelo menos até o fim, da tentativa de empossar a filha do ex-presidiário Roberto Jefferson, réu confesso e delator do Mensalão, no Ministério do Trabalho, no ano exatamente em que vai ser muito exigido do Ministério do Trabalho que ele tenha um desempenho espetacular, porque nós temos 12 milhões e 600 mil desempregados e é isso que impede a popularidade do Temer chegar aos 2 dígitos, 10% no mínimo. Era 3, agora está 6, 7, dificilmente chegará aos 2 dígitos por causa do desemprego.
eu gostaria muito que o desemprego realmente caísse e mesmo que isso trouxesse uma volta da popularidade de Temer, até quem sabe a sua presença na eleição, que não vai ser muito disputada pelos candidatos se ele continuar com essa popularidade. Agora, dá para entender por que é que o governo não festeja os bons números que conseguiu com a equipe econômica só para se desgastar mais e mais numa luta inútil? Você acha que com a Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho o governo consegue aprovar a reforma da Previdência? Basta isso, é? Você acha? Bom, até terça-feira eu estou aqui de volta e a gente pode saber se isso vai acontecer ou não. Em pé? Daqui a pouco, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, Roberto Freire, deputado federal pelo PPS de São Paulo e também presidente nacional do partido. No Rio Grande do Norte, policiais voltam ao patrulhamento nas ruas. E a votação do pacote fiscal gerou confusão em frente à Assembleia Legislativa do Estado. Policiais militares do Batalhão de Choque usaram escudos para barrar a entrada de manifestantes contrários à votação do pacote fiscal proposto pelo governo. As imagens mostram que o ex-presidente da casa, o deputado Ricardo Mota, do PSB, teve dificuldades para entrar na Assembleia. Batizado de RN Urgente, o pacote fiscal tem 18 projetos com o objetivo de recuperar as finanças do Estado e medidas que afetam diretamente os servidores, como proibição de promoções e o aumento da alíquota da Previdência de 11% para 14%. Em reunião fechada na Assembleia, os deputados decidiram manter a tramitação normal na avaliação do pacote e convocaram uma nova sessão para terça-feira, quando os projetos começam a tramitar nas comissões. Alguns dos pontos que devem ser votados foram acordados entre o governo do estado e a Polícia Militar para garantir o fim da greve que durou 23 dias. Com a falta de policiamento, houve uma série de assaltos, arrombamentos e arrastões foram registrados nas últimas semanas. 2.800 homens das Forças Armadas foram enviados pelo governo federal para reforçar o patrulhamento. Essa operação termina amanhã, mas segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, 1.000 homens devem permanecer no estado. A Polícia Federal bateu recorde de apreensões de cocaína e maconha em 2017. Segundo o relatório anual, no ano passado foram apreendidas quase 350 toneladas de drogas em todo o país. Os números são parte do balanço da Coordenação Geral de Polícia de Repressão a Drogas. No ano passado, foram tirados de circulação cerca de 45 toneladas de cocaína e outras 313 de maconha. Segundo o documento, esse é o maior saldo de apreensão de drogas registrado pela corporação desde 1995. De acordo com a Polícia Federal, o valor de bens apreendidos no ano passado também superou o recorde de 2014, que tinha sido de 323 milhões de reais. Em 2017, a cifra alcançou 591 milhões e meio de reais em bens que estavam nas mãos de criminosos, entre carros, casas de luxo e até aviões e iates. O estado de Tocantins registrou quase 800 mil raios em 9 dias. Desde o começo do ano, 2 pessoas morreram atingidas por descargas elétricas. O estado é o que tem a maior incidência de raios por quilômetro quadrado no Brasil. A maior parte dos casos acontece na zona rural. Com os raios, mais de 100 cabeças de gado já morreram e o prejuízo estimado é de 300 mil reais. Em Santa Catarina, chuva forte provocou alagamento e estragos em 19 cidades. 2 pessoas morreram e uma está desaparecida. A Defesa Civil de Florianópolis orientou os moradores para que evitassem sair de casa e decretou situação de emergência. Em 48 horas, o volume de chuva ultrapassou 2 vezes o previsto para o mês inteiro. O excesso d'água provocou alagamentos, falta de energia elétrica e o bloqueio de estradas. 18 municípios do estado foram afetados pela chuva. Segundo a Defesa Civil, 390 pessoas estão desabrigadas e 103 residências foram danificadas. Nós aqui em São Paulo tivemos hoje um dia típico de verão, com sol, calor e chuva forte no fim da tarde. Vamos ver com Mariana Armentano, se o tempo continua assim aqui em São Paulo.
Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão ficar concentrados no norte do Brasil. Nas outras áreas, o sol aparece, faz calor e as pancadas de chuva ocorrem principalmente a partir da tarde, porque estão associadas àquela típica combinação de calor e alta umidade do ar. Sexta-feira de sol sem nada de chuva? Só mesmo no centro-sul gaúcho, no noroeste de Minas, no interior da Bahia e no norte de Roraima. Aqui temos a nossa tabela de temperaturas e olha, mesmo com as chuvas, o calor continua, viu? Em Fortaleza e em Vitória do Espírito Santo, chuvinha fraca e máxima em torno dos 32 graus. Em Curitiba, mínima de 17, máxima de 26, com chuvas a qualquer hora, assim como em Floripa, onde faz até 27 graus amanhã. Para São Paulo, a meteorologia alerta para o risco de temporais em todas as regiões. A maior parte do estado, inclusive aqui a capital, vai ter um dia com sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora e várias vezes no decorrer do dia. No norte paulista, na Serra da Mantiqueira, no litoral norte e no Vale do Paraíba, o sol predomina pela manhã, mas a partir da tarde pode esperar chuva, viu? A máxima vai ficar em torno dos 30 graus em Presidente Bernardes e dos 31 em Votuporanga. No centro-norte, faz até 29 em Ribeirão Preto, em Franca e em São José do Rio Preto. Na faixa leste, a máxima não deve passar dos 26 graus em São José dos Campos, mas chega aos 28 em Santos e 30 em Caraguatatuba. Para a capital, como já falamos, teremos uma sexta-feira instável, com muita nebulosidade, mas no final de semana o tempo deve voltar a abrir, viu? Nessa próxima madrugada teremos mínima de 20 e máxima amanhã à tarde de 27 graus, com chuvas ao longo de todo o dia. Aí já volta a fazer 29 graus no sábado e 30 graus no domingo, com chuvas pontuais só a partir da tarde. Hoje, o Jornal da Gazeta foi conhecer alguns dos centros temporários de acolhimento da Prefeitura de São Paulo. O objetivo desses centros é oferecer, além de uma alternativa para quem não tem onde morar, uma oportunidade para quem busca um emprego no mercado de trabalho. Faz um ano que o Fábio perdeu o emprego de ajudante geral. A família se mudou para o interior e ele ficou sem ter onde morar. Foi quando o agora catador passou a frequentar um dos centros de acolhida da Prefeitura. Aqui eu venho para almoçar, eu venho para tomar café às 3 horas da tarde e tomar banho. Tem dinâmica com a psicóloga também, né? Dá para lavar roupa, tem lugar para guardar o carrinho e em alguns até canil. Os centros temporários de acolhimento funcionam como os chamados albergues. A diferença é que, além das vagas noturnas, só para dormir, há uma parcela menor destinada a quem precisa também passar o dia. E nesse momento são oferecidos cursos, palestras, treinamentos, com o objetivo de ajudar a pessoa a conseguir um emprego. E mesmo quem arranja trabalho pode continuar morando aqui por um tempo, cerca de 6 meses. É só no que o Clériston pensa desde que conseguiu uma vaga no CTA da Moca. A minha esperança é esse projeto, porque se ele fazer isso para nós, é melhor ele dar o trabalho para nós que dar comida. Se eu estiver trabalhando, eu posso pagar meu aluguel, eu posso comprar minha comida. Os CTAs são administrados por ONGs com o dinheiro repassado pela Prefeitura por meio de convênios e também com doações. Além dos 85 albergues noturnos, São Paulo tem 15 CTAs. O prefeito João Dória afirma que foi ele que inaugurou todos. Colocamos 3.300 pessoas em acolhimento. Sabe quantos CTAs existiam, centros temporários de acolhimento para as pessoas em situação de rua? Nenhum, 0. Fizemos 15 em um ano. Não é bem assim. Alguns já eram centros de acolhida que foram ampliados, como o da Vila Mariana, na Zona Sul, que, segundo a gerente da casa, funciona desde a gestão de Fernando Haddad. Em setembro do ano passado, a Prefeitura incluiu as vagas da noite e mudou o nome do centro. No CTA da Moca, na Zona Leste, inaugurado em dezembro, um cartaz na porta avisa que não há vagas. Esse acolhido reclama que tem dia que não tem comida para todo mundo. Só vem 50 marmitex, aí tira 10 que é para os funcionários e fica 40. E quantas pessoas tem aqui frequentando? No momento tem 200, mas... E os outros? Comem o quê? Nada, às vezes vai dormir com fome. O gerente do centro diz que o problema é a procura muito grande. Tem que atender 280 pessoas e eu tive uma superlotação de 340. Quando deu 11 horas da noite, eu não conseguiria arrumar fornecedor para arrumar a marmitex esse horário. E quem não consegue entrar, acaba ficando por ali em frente, na rua, o que tem incomodado a vizinhança.
O barulho, o uso de drogas. Na rua? Na rua, a briga entre eles. Eu vou me mudar, eu estou procurando casa e tem vários vizinhos, você pode perguntar para vários vizinhos aqui, inclusive tem um ali do lado que já está se mudando. Fazer a gestão de um espaço desse tão grande, com 52 funcionários, mais 300 conviventes, vamos supor, dentro de uma perspectiva tão grande, num bairro tão tradicional como a Moca, não é fácil. Claro que muita coisa precisa ser ajustada, porque a gente está aqui em menos de um mês ainda. Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social informou que o CTA Moca 1 está operando com 280 acolhidos e que a capacidade é de 420. O texto diz também que, para dar opções de permanência durante o dia, o serviço de acolhida 24 horas está em fase de implantação. O presidente americano Donald Trump afirmou que é concebível que os Estados Unidos retornem ao Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Os Estados Unidos abandonaram em junho do ano passado o Acordo sobre o Clima, que limita as emissões de gases causadores do efeito estufa. Trump diz não ter nada contra o acordo, mas que o considera injusto com os americanos, por prejudicar sua competitividade. Os Estados Unidos foram justamente um dos principais articuladores desse tratado, que a administração Obama assinou em setembro de 2016. No ano passado, ao anunciarem a saída, os Estados Unidos se tornaram o único país a não aceitá-lo. Um estudo do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal mostra que a defasagem da tabela do imposto de renda de pessoa física não para de aumentar e já chegou a 88%. A Secretaria da Receita Federal informou que o orçamento 2018, já aprovado pelo Congresso, não prevê a correção da tabela do imposto de renda. A última atualização foi em 2015. Segundo o Sindifisco Nacional, se a defasagem fosse corrigida, a faixa de isenção de pagamento do imposto de renda, que hoje é para quem ganha até R$ 1.903, subiria para aqueles que recebem até R$ 3.556. Além disso, os demais contribuintes pagariam menos o imposto. O presidente do Sindifisco, Cláudio Damasceno, afirmou que sem a correção da tabela do IR, o governo toma posse daquilo que não tem direito e achata a renda do trabalhador. O seguro-desemprego teve reajuste de 2,07%. Agora, a maior parcela é de R$ 1.677,74. O valor foi reajustado pela variação do INPC de 2017, que foi justamente de 2,07%. Os novos valores já estão em vigor. O máximo é pago aos trabalhadores com salário médio acima de R$ 2.467,33. O seguro-desemprego é baseado numa tabela com 3 faixas salariais. O piso é equivalente ao salário mínimo, que foi reajustado para R$ 954. Os novos valores valem para benefícios que ainda vão ser requeridos e também para as parcelas de seguros que foram emitidas a partir de hoje. A Justiça Federal de Pernambuco concedeu liminar hoje, suspendendo parte da medida provisória emitida pelo governo federal, que autoriza a privatização do sistema Eletrobras e outras controladoras de energia. Na decisão, o juiz questiona a utilização de medida provisória para incluir a Eletrobras, Furnas e outras companhias hidrelétricas no Plano Nacional de Desestatização do governo Temer. O Ministério de Minas e Energia informou que não foi ouvido previamente na decisão do magistrado, mas que vai recorrer da liminar nas instâncias superiores. Levantamento mensal feito pelo Ministério da Fazenda e divulgado hoje mostra que o mercado financeiro estima que o país feche 2018 com um rombo de 153 bilhões e 900 milhões de reais nas contas públicas. O número está abaixo do teto estipulado pelo governo para o ano, que é de 159 bilhões de reais. O valor significa uma redução de mais ou menos R$ 1 bilhão nas expectativas do mercado em relação ao mês anterior, sinalizando positivamente para o cumprimento da meta fiscal para 2018. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O fato de os analistas de mercado estarem prevendo que o governo vai cumprir a meta deste ano não significa tranquilidade na área fiscal. Longe disso.
O governo insiste na reforma da Previdência e chegou a discutir mudanças na regra de ouro que proíbe emissão de dívida para a cobertura de despesas pelo receio de as contas públicas chegarem a uma situação insustentável. Se não houver uma mudança mais significativa do lado da receita ou dos gastos, o novo governo já vai começar com dificuldades enormes até para cumprir o que está previsto em lei, tanto no que se refere ao aumento das despesas como emissão de dívida. E mesmo neste ano, pode haver dificuldade maior dependendo do cenário político. Se as eleições provocarem instabilidade no mercado, é quase inevitável que atinja também a economia. E tem a possibilidade de a reforma fracassar mesmo, de o país sofrer novos rebaixamentos da avaliação de risco, também com impacto no mercado. A questão fiscal está no centro de tudo o que pode acontecer com a economia. Os indicadores estão melhorando. Se espera um crescimento mais consistente este ano, continuidade da queda do desemprego, inflação sob controle, manutenção dos juros básicos em nível mais baixo, maior avanço das concessões, privatizações, investimentos. Mas a confirmação desse processo depende muito da confiança na capacidade de o governo garantir uma evolução melhor das contas públicas. Não dá para ter crescimento com estabilidade se o governo tiver de ficar se endividando para bancar despesas correntes, que é o que cogitou com as discussões sobre a suspensão ou alteração da regra de ouro. O atual governo não criou rombo, já pegou as contas com um desequilíbrio brutal, que não seria equacionado de uma hora para outra, assim como a própria crise econômica. Mas com a baixa popularidade que tem, as trapalhadas que vem fazendo no campo político, como no caso do Ministério do Trabalho, fica difícil ir além do que já foi. Ainda está tendo agora até dificuldades na gestão de curto prazo das finanças, como ocorreu com a suspensão pela Justiça da medida que adiaria o reajuste do funcionalismo. Daí a preocupação também com novas iniciativas, como foi a liberação das contas do Fundo de Garantia, iniciativas que possam dar mais impulso à economia, à geração de impostos, que se traduz em mais receita. Até a correção menor do salário mínimo, sem entrar no mérito, pode ser a diferença entre cumprir ou não a meta, pela contenção de despesas que pode trazer. Boa noite. Vamos agora ao noticiário do esporte com Estela Gontijo e Osmar Garrafa. Depois do esporte, você acompanha ao vivo uma entrevista de Maria Lídia com o deputado federal Roberto Freire, do PPS. Depois do goleiro Jean, que estava no Bahia, hoje foi a vez do São Paulo apresentar oficialmente o meia Diego Souza, que chega ao time do Morumbi cheio de promessas para a torcida, né, Garrafa? Boa noite. É isso. Boa noite, Estela. E além do Diego Souza, o São Paulo vive a expectativa pela contratação do meio-campista Gustavo Scarpa. A diretoria do Tricolor Paulista evita falar no assunto, mas segundo informações que vêm do Rio de Janeiro, o destino do atleta deve mesmo ser o São Paulo. Hoje foi dia de apresentação, como você destacou, né? E o Diego Souza chegou projetando títulos para o clube do Morumbi, a fim de quebrar o jejum. Cueva de volta, em carne e osso, treinando desde terça-feira. Levou puxão de orelha e recebeu uma multa da diretoria. Flagrado só hoje pela imprensa, já que as atividades dos últimos dias foram fechadas. Do estrelinha do time para alguém que acaba de chegar em busca de brilho. O novo zagueirão do tricolor, Anderson Martins, ex-Vasco, pega firme no batente. 3 anos de contrato, será apresentado amanhã. Hoje é Diego Souza no centro das atenções, na sala de coletivas do CT da Barra Funda. Atacante trintão, experiente, rodado, 21 gols pelo Sport em 2017. Jogador do São Paulo pelas próximas 3 temporadas, vestindo a camisa do artilheiro. Eu não estou preocupado em jogar de 9, de 10 pelo lado. Quero jogar, quero estar bem, podendo ajudar da melhor maneira possível. Gosto de fazer gol, isso é normal. É um jogador que chega como uma referência para todo o time, referência também para os mais jovens, cara de grupo e líder. Raí fez as honras da casa e saiu de fininho. Sobre Gustavo Scarpa, em litígio com o Fluminense, o presidente Leco, que pintou por aqui nesta manhã, também evitou qualquer comentário. Limitou-se apenas a desejar aos jornalistas um feliz 2018. O Corinthians empatou no tempo regulamentar com o PSV da Holanda ontem e acabou vencendo a partida
apenas nos pênaltis, né, Garrafa? É isso, Estela. Depois do empate em 1-1, o time de Fábio Carille levou a melhor e venceu os holandeses por 5-4 nos pênaltis. No próximo sábado, às 4 da tarde, o Timão volta a campo pela Florida Cup, disputada nos Estados Unidos, para enfrentar o Rangers da Escócia. O goleiro reserva Kaique entrou apenas no segundo tempo. Ontem fez 2 grandes defesas importantes e ainda defendeu a cobrança do pênalti que deu a vitória ao Corinthians. Veja como foi. O primeiro grito de gol foi mesmo da Fiel. Jadson cobrou falta pela esquerda na segunda trave e Rodriguinho mandou para o fundo da rede. O PSV respondeu com Lozano, que chutou forte para a defesa de Cássio. No segundo tempo, Carille mudou todos os jogadores e faltou para o Corinthians entrosamento. Com a defesa mais vulnerável, brilhou a estrela de Kaique França, que fez boas defesas, inclusive uma com o pé no chute de Malen. No último minuto de jogo, Lammers aproveitou confusão na área corintiana e empatou o jogo, 1-1. Com esse resultado, a partida foi para os pênaltis. E os holandeses converteram a primeira cobrança com Maher. Em seguida, Júnior Dutra também fez. O terceiro pênalti do PSV foi cobrado por Lammers e Kaique defendeu. Michael colocou o Corinthians na frente. Santiago Arias manteve vivas as chances dos holandeses. Até que Giovanni Augusto cobrou a penalidade derradeira e definiu a vitória corintiana por 5-4. O moleque aqui merece muito. Valeu, Gi. Vamos que vamos, vai Corinthians! No segundo tempo já sabia que ia ter dificuldade, uma linha muito jovem, improvisação do Arias ali que é um volante. Também estreando o Júnior Dutra lá na frente, mas foi muito positivo sim. Mostra que a gente está no caminho certo e que os trabalhos aí nesses primeiros dias aí já mostra uma ideia e uma linha de trabalho bem clara para todos os atletas. Garrafa, na sua avaliação, o Corinthians está no caminho certo? Tu gostou dessa primeira partida do ano? Me surpreendeu o Corinthians, né? Pouco tempo para trabalhar, mostrou que o time manteve muito daquilo que foi apresentado o ano passado. O que valeu foi o primeiro tempo, onde estava o time titular. Venceu, vale lembrar que o PSV é o líder do campeonato holandês e o campeonato está em andamento. O Corinthians está voltando de férias com uma semana. Ganhou por 1-0 e no segundo tempo, claro, aí já era a equipe reserva, cedeu o empate, mas observamos ali boas peças, o próprio Kaique. Gostei. Para o primeiro jogo do ano, o corintiano não tem que reclamar, não. Tá certo. E passando rapidamente pelo Palmeiras, né, Garrafa? O Barcelona confirmou hoje oficialmente a contratação do zagueiro Mina, que pertencia ao time paulista e ficou conhecido pelas dancinhas bem extravagantes, eu me lembro, viu? E agora vai dançar lá na Espanha, Estela. O zagueiro colombiano foi comprado do Palmeiras por cerca de 12 milhões de euros, o que equivale a quase 47 milhões de reais. Mina chega com um vínculo de 5 anos ao Barcelona. E agora tem uma multa contratual de 100 milhões de euros. Está aí, ó. A dancinha. Mina, ficou famoso realmente por essa dancinha, né? Caso seja negociado, e ele vai ser o único titular, caso venha a jogar como titular, colombiano a jogar oficialmente por um clube catalão. A expectativa é de que o jogador forme dupla de zaga com o Piqué, já que o francês Umtiti está machucado e o argentino Mascherano deve mesmo deixar a equipe espanhola em breve. O Mina era uma festa, é um bom jogador, sucesso para ele lá no Barcelona. Será que vai conseguir fazer essas dancinhas lá também? O pessoal lá é mais sério, né? O pessoal não gosta muito, o pessoal critica um pouquinho, mas o Mina é solto, acho que vai ganhar a galera sim. Tá certo, Garrafa, muito obrigada, viu? Até amanhã. É com você, Gamberini. 2 dias depois da retomada do diálogo entre as duas Coreias, Pyongyang pede que o governo do Sul abandone definitivamente os planos militares com os Estados Unidos. Para Pyongyang, a aliança militar entre os dois países são o fator principal de tensão na Península Coreana e eleva o risco de um conflito armado. O pedido da Coreia do Norte é uma reivindicação permanente e deve voltar à mesa quando os dois países retomarem a negociação, que deve ser anunciada nesta semana. A proposta da Coreia do Norte, que acusa os Estados Unidos de incentivarem a tensão na região para benefício próprio, foi apresentada poucos dias depois que Seul e Washington concordaram em atrasar as manobras militares até o fim dos Jogos Olímpicos de Inverno, em fevereiro.
Daqui a pouco, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, Roberto Freire, deputado federal pelo PPS de São Paulo e presidente nacional da Legenda. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as complexas decisões dos partidos políticos nesse ano eleitoral. Nosso entrevistado é o deputado federal Roberto Freire, político com quase 50 anos de vida pública e presidente nacional do PPS. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. Bom, deputado, a reforma da Previdência deverá ser votada agora em fevereiro, já tem até data, começar, né, a tramitação para a votação dia 19 de fevereiro. Muitos parlamentares da base do PPS não se mostravam muito dispostos a votar pela aprovação. Por isso a gente fechou questão. E vocês fecharam questão e eu quero exatamente falar sobre isso. Porque é polêmico o fechamento de questão. Ao mesmo tempo que vocês fecharam questão, não anunciaram a punição para aqueles que não acatassem a decisão do partido. Foi um fechamento de questão para valer ou foi para Michel Temer ver? Não, até porque eu não tenho nenhuma obrigação de mostrar nada para Michel Temer. Eu tenho de manter coerência, porque o partido votou em todos os projetos de reforma da Previdência desde o governo Fernando Henrique. Não estamos votando agora. Votamos no governo Fernando Henrique, votamos no governo Lula e vamos votar agora no governo Temer. Mas é por conta de uma decisão do partido, que é um partido pelas reformas. Eu não vivo num país que está no nirvana. Eu vivo num país que precisa ter reformas e mudanças estruturais muito fundamentais. Nós somos um país injusto, dos mais desiguais do mundo. Nós estamos com um processo grave de ajuste fiscal necessário a ser feito, um governo desmantelado. Então, é necessária a reforma. E, mais do que isso, nós não temos que adiantar agonias do futuro. Nós fechamos questão. Se, porventura, algum parlamentar não votar, o partido vai se reunir e decidir o que vai fazer com ele. Eu não tenho que antecipar coisa alguma. Certo. Agora, ainda sobre fechamento de questão, Roberto Freire, é engraçado, né? Fechamento de questão tem assim, um perfil, um viés autoritário. Não. Deixa eu concluir só a minha questão e quero ouvi-lo sobre isso. É uma reflexão sobre o fechamento de questão. Porque passa uma ideia que partido que fecha a questão é partido que não respeita o voto consciente, o discernimento do parlamentar e a liberdade dele de votar segundo a própria consciência, ele que é representante do povo. Pergunto então, fechar questão é evidência que no PPS vocês têm desapreço pelo voto consciente? Não, ao contrário. Um governo não se sustenta se não tiver uma base que tenha responsabilidade com o governo. Um partido político só será respeitado se cumprir com seus programas. Ninguém está impedindo, por exemplo, de você ter um voto de consciência naquilo que é objeção de consciência. E aí não tem como fechar a questão. Posso dizer a você alguns exemplos. O partido pode ser a favor da descriminalização das drogas, a favor da descriminalização do aborto, mas não pode fechar a questão porque isso pode ser objeção de consciência de alguns dos seus parlamentares. E aí não cabe fechamento de questão. Mas em questões programáticas, então para que governo? Então é nesse sentido que você tem que ter um partido que dá sustentação a um governo, dá sustentação a um programa, tem um programa a ser cumprido, é necessário que tenhamos essa capacidade de dizer à sociedade que nós cumprimos com o nosso programa. Então é nisso que tem que ter a compreensão. Nós não estamos aqui fechando questão em nada que alguém possa objetar a sua consciência, sua concepção de mundo, sua visão, vamos admitir, da questão religiosa, em questões fundamentais de consciência. Em questões de programa partidário, claro que o partido existe para isso. Senão, não precisava partido, direção, não precisava programa. Cada um cuidava de si. Falando nisso, não precisava partido, etc., vamos falar do empenho que o PPS está tendo em relação a atrair Luciano Huck
para os quadros do partido. Houve ali muita conversa, muito interesse, essa possibilidade de Luciano Huck, que é um apresentador de TV muito bem sucedido, isso ninguém questiona, à presidência da República, quando no PPS vocês têm Cristóvão Buarque, senador, que tem lastro, tem história política e já manifestou o interesse dele em ser o candidato do partido à presidência. O que é que explica o PPS ter esse interesse em atrair Luciano Huck, a eventual candidatura dele, se acontecer, ele vem para o partido, uma pessoa que está aliado, faz parte daquela onda de quem é contra a política, políticos e partidos. Não é bem verdade. Está vendo aí uma incoerência? Não, não é bem verdade isso. Primeiro, não é o PPS que está procurando Luciano Huck. É o movimento que... É Roberto Freire? Não, muito menos. Eu não faço Mas você conversou com ele? Conversei. Então? E daí? Mas conversei porque exatamente o movimento que ele pertence, que é o movimento agora, são vários movimentos sociais que o partido tem interesse em trazê-los para se integrar entre nós, numa visão de que o futuro não é mais dos partidos tal como nós temos hoje, mas é hoje muito mais movimento, uma sociedade em rede, em que plataformas outras vão ter representação política, vão ter outro tipo de organização. Então, nesse sentido, o PPS está aberto para discutir. E foi procurado por esse movimento agora, que Luciano Huck faz parte. Com outros movimentos também nos procuraram e estamos abertos a isso. Mas não é uma incoerência do PPS quando vocês têm um perfil ideológico e aí é uma eventual aliança ou atrair alguém que não tem esse perfil? Mas quem disse a você que ele não tem esse perfil? Pelo menos não mostrou até hoje. Não, mas ele ideológico não mostrou até hoje. Ele nunca foi participante de política, nunca disputou eleição, claro. Então vamos ter calma quanto a isso, até porque não se conhece bem. Ele até surpreendeu numa entrevista que veio aí, alguns que não imaginavam que ele tivesse esse preparo. E ele mostrou que tinha. Mas não é isso que eu quero discutir. O que é importante dizer é que o partido não tem nenhum candidato. O partido tem alguns pré-candidatos, um deles é Cristóvão Buarque. O diretório do partido aqui em São Paulo tem uma vinculação histórica com o PSDB, participa do governo, tem uma relação com uma alternativa, Geraldo Alckmin. Então, para a gente entender que nós estamos vivendo um cenário que não tem nada definido agora. Quer um exemplo? Nós não sabemos no dia 24 se vamos ter um ex-presidente na cadeia, condenado, eu não tenho dúvida de que será criminoso. Então, o que é que nós podemos falar para a eleição de 18 com esse quadro que agora, muito rapidamente, você vai ter uma grande definição? Então tem que ter calma, tem que ter tranquilidade e o PPS está tendo. O PPS vai analisar, vai discutir. Essa hipótese de Huck não existe ainda, até porque ele não declarou-se candidato em momento algum. Agora, é uma pessoa importante no processo porque está junto de movimentos sociais que gostariam de participar e qualificar melhor o debate político. E o PPS está aberto para isso. Bom, temos realmente tempo pela frente, já fica o convite para Roberto Freire voltar e aí num quadro mais definido prosseguimos essa conversa. Tá, aí não tem nenhuma dúvida. Uma boa noite, muito obrigada. Gamberini. O prefeito João Dória deu uma entrevista ontem aqui ao Jornal da Gazeta. Ao responder a uma das perguntas da jornalista Maria Lídia Flandoli, Dória chamou o vereador petista Antônio Donato de desqualificado e disse que o Partido dos Trabalhadores é conivente com a corrupção de Lula. O PT pediu direito de resposta. Por meio de nota, o vereador Paulo Fiorillo, presidente do Diretório Municipal do PT, disse que o partido repudia veementemente a forma odiosa e rancorosa que o prefeito João Dória usou para atacar o ex-presidente Lula, os petistas e o vereador líder da bancada, Antônio Donato. Segundo Fiorillo, o prefeito é incapaz de dialogar com as críticas e sempre que é confrontado com a realidade da cidade, procura desqualificar seu opositor. O partido diz que vai entrar com uma ação indenizatória contra o prefeito por danos à imagem. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Saiba como funciona a herança genética e conheça fatos curiosos sobre o assunto.
Hoje, 10h30 da noite no Tudo Seu.